Olá, tudo bem? Se você já assistiu ao vídeo do cérebro eletrônico sobre o que significa aprender em inteligência artificial, sabe que falamos bem rapidamente sobre a taxa de aprendizagem de uma rede neural. Lembra? Neste vídeo falaremos mais sobre este importante parâmetro para o processo de treinamento e também sobre um outro parâmetro um pouco menos conhecido, a taxa de momento. Espero que gostem! O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial do IFSP. E se você assistiu ao episódio 8 aqui do canal, sabe que durante o treinamento de uma rede neural, a fórmula de ajuste de pesos possui um parâmetro identificado pela letrinha grega eta, que representa exatamente a taxa de aprendizagem. Bem, você sabe também que, de maneira simplificada, essa taxa determina a intensidade na correção dos pesos neurais. Mas, para entendermos qual é o impacto dessa taxa na prática, vamos ver a apresentação do Danilo Azevedo, aluno de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de São Paulo. Ele vai executar o mesmo processo de treinamento com diferentes taxas de aprendizagem. Dá só uma olhada. Então, pessoal, para exemplificar como a taxa de aprendizagem pode afetar no treinamento do seu programa, eu vou fazer o teste com duas taxas de aprendizagem diferentes para a gente ver o efeito delas, né? E para isso eu vou utilizar o software Multiple Backpropagation e a base de dados Iris, que já foi utilizada em outros vídeos. Eu aconselho que vocês vejam, inclusive, que estão muito bons. Inicialmente eu coloquei ela aqui em 0,7 e vou colocar para treinar. Enquanto treino, pessoal, só para dar uma relembrada, essa base de dados ela traz dados de três flores diferentes, né? A íris setosa, a íris versicolor e a íris virgínica. E ela diferencia essas flores com as dimensões delas. Então, pessoal, o treinamento terminou e demorou 26 segundos com a taxa de aprendizagem 0,7. Agora, eu vou mudar essa taxa de aprendizagem, vou aumentar ela para 0,9 para a gente ver o que acontece. E antes disso, eu também vou carregar aqui os mesmos pesos para que os dois treinos tenham as mesmas condições iniciais, né? Para que nada mais afete. Ainda sobre esse dataset, pessoal, a gente tem 50 dados sobre cada flor, ou seja, são 3 tipos de flores diferentes e a gente tem 50 dados sobre cada uma, então 50 amostras, né? No total são 150 amostras. Agora que terminou o treino, pessoal, a gente consegue ver que levou 21 segundos apenas para realizar o treinamento, né? 5 segundos a menos do que com a taxa de aprendizado em 0,7, né? Ou seja, eu aumentei 0,2, né? Aumentei de 0,7 para 0,9 e isso fez com que o treino acontecesse 5 segundos mais rápido. Isso mostra muito bem o que acontece com aumentando a taxa de aprendizagem, né? Quando a gente aumenta a taxa de aprendizagem, o treinamento acontece mais rápido. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque taxas de aprendizagem muito altas, elas podem causar instabilidade no nosso programa. E ela mais baixa, ela é mais precisa. Porém, tem que tomar muito cuidado também, porque se colocar uma taxa de aprendizagem muito baixa, isso pode ocasionar necessitar um processamento muito alto da sua máquina. Então, é sempre bom a gente tomar um valor intermediário, né? E vocês podem estar pensando que 5 segundos é pouca coisa, só que, como eu disse antes, essa base de dados tem apenas 150 amostras. Isso é muito pouco comparando com
as inteligências artificiais que a gente tem hoje em dia, né, das redes sociais, etc, que tratam milhões de dados, né, não apenas 150. E por hoje é só, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau. Você viu na apresentação do Danilo que quando ele aumentou o valor da taxa de aprendizagem, o algoritmo de treinamento do Multilayer Perceptron convergiu mais rapidamente. Mas, por que será que isso acontece? Mais importante ainda, será que é sempre assim? Valores mais altos são sempre melhores? Vamos entender direitinho o que é que aconteceu. Essa é a equação simplificada do ajuste de pesos. Ela realiza o cálculo do novo valor com base no valor anterior do peso mais uma correção. Essa correção depende do valor de entrada, do valor do erro e da taxa de aprendizagem, que é então representada pela letra grega eta. Durante o treinamento, essa equação permite corrigir a fronteira de separação entre as classes, que inicialmente ainda não está corretamente ajustada, para uma posição próxima ao ideal. O tamanho do passo de correção é dado justamente pela taxa de aprendizagem, que possui valores entre 0 e 1. Por isso que, quanto maior o seu valor, maiores são as intensidades nos ajustes dos pesos, até obtermos o posicionamento final. Porém, é preciso ter cuidado para que a taxa de aprendizagem não cause instabilidade no processo. Imagine que ajustamos a taxa para um passo que seja muito grande em relação à fronteira de separação. Aí teremos uma oscilação e não uma convergência. Isto porque, neste caso, a taxa de aprendizagem foi ajustada para um valor muito alto. Bem, com isso que eu te mostrei, você deve estar se fazendo uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante desse vídeo. Qual o valor que eu devo usar de taxa de aprendizagem? Ou melhor ainda, para uma aplicação específica, qual deve ser a taxa de aprendizagem? Bem, com essas perguntas eu tenho que te responder, não sei. Ou melhor ainda, eu vou responder, depende. Não ajudou muito, né? Depende do quê? Depende da distribuição dos dados da sua aplicação. Depende de como é a fronteira de separação entre as classes do problema em que você estiver trabalhando. Mas essa resposta não ajuda muito, porque em geral você não conhece essas informações. Você não sabe qual é a distribuição dos dados de entrada. Então o que a gente vai fazer? Tem alguma ideia? Isso mesmo, nós vamos usar uma taxa de aprendizagem variável. Como os pesos iniciais são sorteados de forma aleatória, temos uma grande chance da fronteira inicial estar posicionada longe do local ideal. Por isso, nas primeiras épocas de treinamento, o valor da taxa de aprendizagem é alta, porque queremos dar grandes passos em direção à posição final. À medida que as épocas de treinamento vão avançando, a taxa vai diminuindo, porque estamos perto da fronteira ideal. Então, deve-se apenas realizar um ajuste fino no valor dos pesos. O que se tem normalmente é uma função exponencial decrescente para a taxa de aprendizagem, que, portanto, não possui mais um valor fixo, e sim variável. Boa ideia, né? Mas também há outras boas ideias que podemos aplicar à taxa de aprendizagem. Por exemplo, podemos ter uma taxa diferente para cada um dos pesos da rede. Aí podemos alterar o valor da taxa de forma independente, conforme a variação do peso, e não ter só uma taxa única, global. No software que o Danilo usou na aplicação dele, o Multiple Backpropagation, temos essa opção disponível nas configurações. Outra boa estratégia para se usar é monitorar o valor de erro da rede. Se conforme ajustamos os pesos, esse valor fica estagnado,
a gente pode voltar e aumentar novamente a taxa de aprendizagem. Aí teremos uma taxa de aprendizagem dinâmica. Isso nos leva ao último tópico de hoje, a taxa de momento. A taxa de momento é um parâmetro que é adicionado à equação de ajuste de pesos. Ela é identificada pela letra grega alfa e também tem valores entre 0 e 1. O momento multiplica a diferença entre os dois últimos valores de pesos. Se essa diferença for muito grande, significa que provavelmente estamos longe da solução ideal. Então, a taxa de momento permite dar maiores passos em direção à fronteira final. De maneira oposta, nas épocas finais do treinamento, já estamos próximos à configuração final. E a diferença entre dois ajustes de pesos consecutivos é pequena. Então, a correção dos pesos apenas é feita com pequenas atualizações. Também é fácil perceber que, se a taxa de momento tiver valor 0, ela passa a não ter mais influência nenhuma no processo de treinamento. O que vimos neste episódio exemplifica muito bem o desenvolvimento que ainda está ocorrendo nos dias de hoje com a área de inteligência artificial. Há uma porção de boas ideias que podem ser aplicadas ao conceito central do machine learning e que podem impactar na sua eficiência, na sua capacidade de aprendizagem e na sua complexidade. Então, esse vai ser o desafio do vídeo de hoje. Eu quero que você use os comentários para explicar, em termos de capacidade do processo de aprendizagem e de complexidade computacional, qual a diferença no cálculo das 3 formas de taxa de aprendizagem. Uma taxa fixa, depois uma taxa decrescente conforme as épocas e, por último, uma taxa independente para cada peso da rede. Escreve lá nos comentários que a gente confere para você. Valeu? Até mais então.